O profeta Khalil Gibran. A chegada do navio. Al-Mustafa, o eleito e o amado, que era a aurora de seu próprio dia, esperou por 12 anos o regresso do navio que o transportaria de volta à sua ilha natal, na cidade de Orfalese. E no 12º ano, no 7º dia de Elul, o mês da colheita, ele galgou a colina além dos muros da cidade. Olhou para o mar e viu seu navio avançando pela névoa. Então as portas de seu coração se abriram, e sua alegria voou longe sobre o mar. E ele fechou os olhos e orou nos silêncios de sua alma. Mas enquanto descia a colina, a tristeza apoderou-se dele, e ele pensou em seu coração: como posso partir em paz e sem pesar? Não será sem uma ferida no espírito que deixarei esta cidade. Longos foram os dias de tristeza que passei dentro destes muros, e longas foram as noites de solidão. Quem consegue se separar da tristeza e da solidão sem arrependimentos? Foram muitos os fragmentos de espírito que espalhei por estas ruas, e são muitos os filhos da minha ânsia que caminham nus por estas colinas, e não posso me afastar deles sem peso e dor. Não é uma roupa que hoje tiro, mas uma pele que rasgo com minhas próprias mãos. Também não é um pensamento que deixo para trás, mas um coração abrandado pela fome e pela sede. Entretanto, não posso mais me demorar. O mar que tudo convoca também me convoca, e devo embarcar. Pois ficar, embora as horas se queimem na noite, é congelar e cristalizar, e se prender a um molde. Satisfeito eu ficaria em levar comigo tudo o que aqui se encontra. Mas como? Uma voz não consegue levar consigo a língua e os lábios que lhe deram asas. Deve buscar o éter sozinha. E sozinha e sem o ninho, a águia deve voar para o sol. Quando ele atingiu o sopé da colina, voltou-se novamente para o mar e viu seu navio se aproximando do porto. E sobre a proa, os marinheiros, os homens de sua terra natal. E sua alma gritou para eles. E ele disse: filhos da minha mãe ancestral, cavaleiros das marés, quantas vezes vocês navegaram em meus sonhos, e agora vem ao meu despertar, o mais profundo dos meus sonhos. Estou pronto para partir, e minha ansiedade de velas desfraldadas espera o vento. Respirarei apenas mais uma vez neste ar parado, apenas mais um olhar amoroso lançado para trás, e então permanecerei entre vocês, um marinheiro entre marinheiros. E você, mar vasto, mãe adormecida, que sozinho é paz e liberdade, para o rio e o riacho, apenas mais uma curva do riacho, apenas mais um murmúrio na clareira, e então irei até você, uma gota iluminada em um oceano ilimitado. E enquanto andava, ele viu à distância homens e mulheres deixando os campos e os vinhedos e se apressando para os portais da cidade. E ouviu as vozes chamando seu nome e gritando de campo a campo, anunciando a chegada do navio. E ele disse para si: será o dia da partida o dia da reunião? E será dito que meu anoitecer, na verdade, era meu amanhecer? E o que devo dar àquele que deixou de arar o charco ou àquele que deteve a roda do lagar? Deve meu coração se tornar uma árvore carregada de frutos,
os quais posso colher e lhes oferecer? E devem meus desejos fluir como uma fonte para que eu possa encher seus copos? Acaso serei uma harpa que pode ser tocada pela mão do poderoso? Ou uma flauta para que seu sopro passe por mim? Sou aquele que busca o silêncio e que tesouros descobri nos silêncios do qual posso me desfazer com confiança? Se este é o meu dia da colheita, em que campos plantei as sementes, e em qual estação esquecida? Se esta de fato é a hora em que ergo minha lanterna, não será minha chama que queimará ali? Vazia e sombria, devo erguer minha lanterna, e o guardião da noite vai enchê-la com óleo e também acendê-la? Isso foi dito em palavras, mas muito em seu coração permaneceu não dito, pois ele não podia revelar seu mais profundo segredo. E quando entrou na cidade, todas as pessoas foram recebê-lo, e todas gritavam por ele a uma única voz. E os anciões da cidade aproximaram-se e disseram: Não vá ainda. Você foi um meio-dia em nosso crepúsculo, e sua juventude nos forneceu sonhos para sonhar. Não é um estranho entre nós, nem um convidado, mas nosso filho e nosso querido amado. Ainda não deixe nossos olhos ficarem famintos de seu rosto. E os sacerdotes e as sacerdotisas disseram-lhe: Não deixe que as ondas do mar nos separem agora, e que os anos que passou entre nós tornem-se uma lembrança. Você caminhou entre nós como um espírito, e sua sombra foi uma luz sobre nossos rostos. Muito o amamos, mas nosso amor foi calado e ocultado por véus. No entanto, agora ele clama por você e se ergue, revelado diante de você. Pois o amor nunca conhece a própria profundidade até a hora da separação. E os outros também vieram e suplicaram, mas ele não respondeu. Apenas curvou a cabeça. E aqueles que estavam próximos viram suas lágrimas caindo sobre o peito. E ele e o povo dirigiram à grande praça diante do templo. E do santuário saiu uma mulher cujo nome era Almitra. E ela era uma vidente. E ele olhou para ela com grande ternura, pois foi ela a primeira a buscá-lo e a acreditar nele quando ele se encontrava havia apenas um dia na cidade. E ela saudou-o, dizendo: Profeta de Deus, em busca do Supremo, por muito tempo você vasculhou as distâncias por seu navio, e agora seu navio chegou e deve partir. Profunda é a sua ânsia pela terra de suas lembranças e pelo local de seus maiores desejos. E nosso amor não o prenderá, nem nossas necessidades vão detê-lo. Entretanto, pedimos, antes que parta, que fale conosco e nos ofereça sua verdade. E nós a passaremos para nossos filhos, e eles a passarão para os deles, e ela nunca perecerá. Em sua solidão você observou nossos dias, e em seu despertar ouviu o pranto e o riso de nosso sono. Agora, portanto, revele-nos a nós mesmos, e diga tudo o que lhe foi mostrado que há entre o nascimento e a morte. E ele respondeu: Povo de Orfalese, do que posso falar exceto daquilo que neste momento se movimenta em sua alma?
Então, o profeta, ele é um mito. Vocês vão dizer, bom, mas não é um poema que ela acabou de falar? Sim, mas ele escreve de uma forma toda simbólica. Você não pode tomar ao pé da letra o que está sendo dito ali. E isso é uma coisa que é muito importante que vocês entendam, porque a linguagem mítica é outra coisa que hoje a gente não está muito habituado. A filosofia trabalha muito com mito. Aristóteles tem um livro chamado Arte Poética, que ele diz o seguinte, que no mito o personagem central é você. Os secundários não são outras pessoas, são fatores internos teus que são projetados fora. É a tua cólera, são os teus caprichos, é a tua inconstância, que é projetado para que você se veja fora. Os mitos estão narrando a história interna do homem. Não é uma novelinha com personagens comuns. Os mitos estão falando do que está acontecendo dentro de você. Carl Jung, na sua psicologia analítica, ele costumava falar, inclusive, que a estrutura da consciência onírica, ou seja, os seus sonhos, também é parecida. Já pararam para pensar que não tem ninguém no seu sonho a não ser você? O chato é você, o bonzinho é você, o sábio é você, enfim, tudo é você ali. Aqueles bichinhos peçonhentos que aparecem de vez em quando é você. Ou seja, são aspectos teus, projetados do lado de fora para que você o veja, já que dentro não está vendo. Essa é a estrutura dos sonhos, esse é um grande insight que Jung tem, né? A estrutura dos sonhos é muito parecida com a estrutura dos mitos. A chamada consciência onírica humana. Então, quando vocês virem essa história, só tem um personagem, que é Al-Mustafa, que é o profeta. Todos os outros são ele mesmo. Quando você vê a história em si, é mais ou menos o seguinte, ele vivia numa ilha, resolveu sair de lá e ir para uma cidade chamada Orfalésia, uma cidade imaginária, onde ele vai lá para ensinar para as pessoas. Só que as pessoas não dão a mínima bola para ele. Ele vive 12 anos naquela cidade do mesmo jeito, sem ninguém dar a mínima bola para ele. Só quem percebe ele é a sacerdotisa da cidade, que é a Almitra, que o recebe bem. Os outros o ignoram completamente. Aí um belo dia, depois de 12 anos, ele vê surgindo no horizonte um barco com barqueiros da sua terra. Ele diz, ótimo, oportunidade de eu voltar para casa, que ele esperava essa oportunidade. Aí tem uma curiosidade na natureza humana, né, que a consciência se dá por contraste. Ninguém dava a mínima bola para o Al-Mustafa até a hora que ele resolveu ir embora. Vocês já perceberam isso? Que a gente valoriza as coisas quando perde? No contraste entre o ter e o não ter, você vê o valor daquilo que tinha. No contraste entre o branco e o negro, eu percebo o que é o branco e o que é o negro. Se o universo inteiro fosse de uma das duas cores, eu não perceberia. A consciência humana se dá por contraste. Aí quando as pessoas, quando corre aquela notícia, Al-Mustafa vai embora, todo mundo apavora. Como assim? A gente não perguntou nada para ele, ele não ensinou nada para a gente ainda. 12 anos. Não, peraí, segura ele, vamos fazer umas perguntas para ele antes dele ir embora. Aí se reúne a cidade em volta dele e começa a fazer perguntas. E ele começa a responder. O profeta é só isso. Cada um vem e faz uma pergunta e ele responde aquela pergunta. São capítulos muito pequenos, 2 ou 3 páginas, onde ele responde sobre aquela pergunta. E sempre tem uma relação entre quem pergunta e o teor da pergunta. Sempre considerando aquilo que eu falava para vocês, todo mundo é ele. E 12 é um ciclo simbólico. Representa o ciclo zodiacal, é como se ele tivesse passado por toda uma vida e tivesse, na verdade, morrendo. Ali ele está sintetizando toda a sabedoria que ele reuniu ao longo de toda a vida dele, entende? Isso é como se fosse uma vida terrestre, onde se recolher dali é se recolher ao seu mundo espiritual, que é a sua ilha. Então ele está mostrando a sabedoria que ele sintetizou ao longo da sua vida. É um diálogo interno, na verdade.